Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 13 de maio, estamos na quarta semana do tempo pascal. Esta semana que nós sabemos pelo calendário da igreja, a semana do Bom Pastor. Desde o último domingo que vamos vendo pelos evangelhos que Jesus nos recorda Ele, o bom pastor. E neste dia especial, estamos celebrando a bem-aventurada Virgem Maria de Fátima, que apareceu em Fátima, Portugal, dia 13 de maio a 13 de outubro de 1917, aos 3 pastores. Celebremos e renovemos a nossa fé com muita alegria neste tempo pascal, junto com Maria Santíssima, a primeira discípula de Jesus e a primeira missionária que animou e encorajou os discípulos de Jesus para que eles prosseguissem na evangelização, conforme era o desejo de seu Filho Jesus. Portanto, irmãos e irmãs, que ela continue nos acompanhando como homens e mulheres que, pelo nosso batismo, somos convidados também a sermos missionários, levadores da palavra do seu Filho Jesus. E vamos meditar no Evangelho de Jesus, segundo São João, no capítulo 10, os versículos de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Caros irmãos e irmãs, o bom pastor continua a conduzir a sua missão com a dedicação de seus discípulos, que fazem o Evangelho chegar em todas as partes do mundo, e celebremos a coragem missionária de nossa fé. A mão do Senhor estava com os seus discípulos, conforme os Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, o versículo 21. Nos mostram que, de fato, o ressuscitado continua conduzindo a sua missão. Os discípulos tornam cada vez mais missionários e colaboram para que o Evangelho chegue a toda parte. Certamente, no coração deles, ressoavam a palavra do bom pastor que diz: eu dou a vida eterna às minhas ovelhas, e elas jamais se perderão.
e ninguém vai arrancá-las de minha mão, conforme o evangelista João, no capítulo 10º, o versículo 28. Aí está o segredo que move a missão. Amor recebido deve ser partilhado, que exemplo dos discípulos possam permitir que a mão do Senhor nos conduza e nos faça cada vez mais missionários como Ele. O Evangelho de hoje fala diretamente para todos nós que estamos vivendo este tempo de dúvida, de desesperança, até de desespero muitas vezes, pelas coisas que estão acontecendo no mundo inteiro nos nossos tempos. Nós também indagamos a Jesus: até quando nos deixarás em dúvida? Até quando esse sofrimento durará? Por que estamos passando por tudo isso? Jesus, então, nos responde: já vos disse, mas vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Jesus nos dá, então, uma bela explicação. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Vocês têm os ouvidos e o coração fechados para perceberem tudo o que eu tenho dito. Tenho lhes falado aos corações, mas vocês estão ouvindo a voz do mundo ao seu redor e lutam uns contra os outros e não se unem para que eu possa promover a unidade do meu Espírito Santo. Estas palavras de Jesus, irmãos e irmãs, hoje precisam calar no nosso coração para que a nossa vida seja transformada e quem está verdadeiramente unido a Jesus ouve a sua voz e tem em si a força do Espírito Santo que sustenta e que ampara e tira todas as dúvidas. A voz de Jesus irradia paz, perdão, amor, alegria, justiça e nos ensina a viver segundo os planos do Pai. Jesus nos fala de coisas que edificam a nossa caminhada, como a entrega, a renúncia, compreensão, a paciência, a brandura, a bondade, o perdão, que são frutos do seu Espírito Santo em cada cristão batizado. Escutar a voz de Deus significa identificar-se, ter intimidade e acreditar nele, ter os mesmos anseios, só seguindo a quem nós confiamos, aquele que não para escutar a voz do Senhor, nunca poderá entendê-lo e ficará sempre a dúvida e até mesmo no desespero. Como dissemos no início, irmãos e irmãs, durante toda esta semana, o Evangelho vai nos lembrando da importância de vermos em Jesus o bom pastor. Que Ele nos ajude, de fato,
a sermos estas pessoas dóceis à sua palavra e que nós possamos, de fato, viver como verdadeiros discípulos de Jesus. E assim nós possamos prosseguir com esse dom, com essa graça, orando pelos nossos irmãos os enfermos, pelos que nos pedem orações, os profissionais da saúde, as pessoas que nos pedem orações, pelos nossos irmãos que já partiram para a casa do Pai, para que possam gozar eternamente da felicidade junto de Deus e lembrando sempre de nosso Papa Francisco, e que desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.